Então, que nesta hora possamos elevar o nosso pensamento em gratidão ao Mestre Jesus, que nos reúne todos nós e permite que em seu nome aprendemos a buscar as coisas de Deus, para que mais lúcidos e esclarecidos sejamos espíritos mais fortes e que verdadeiramente aprendamos a amar. Que a bondade deste irmão, amigo de todas as horas, possa vibrar na nossa intimidade, para que reconheçamos no seu Evangelho o único caminho que nos ensina o que é a verdadeira felicidade. E que confiantes nestas verdades de vida eterna, consigamos nos livrar dos medos, das nossas fragilidades, das nossas incertezas, desapegar do que é material e reconhecer que todos nós somos espíritos eternos e imortais, e que é a nossa necessidade esta compreensão para que façamos tudo aquilo que é necessário para sermos livres e felizes. Por isso, Senhor, nesta hora, agradecemos por estarmos aqui, iniciarmos a compreensão destas grandes verdades e rogamos aos amigos espirituais que aqui trabalham em nome de Jesus, que nos auxiliem para vencermos a nós mesmos e assim construirmos um novo caminho que nos conduza com muita paz e equilíbrio. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. O Aidão falou, se você estiver com frio, pode fechar a porta. Então, vamos lá. Continuando o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, hoje nós vamos começar um item que chama a beneficência. Vamos lembrar o que a gente está discutindo toda essa semana. Apesar da descrição ser de movimentos que acontecem externamente em coisas concretas, é só para facilitar a visualização. Mas o Evangelho, eu preciso entender a aplicação dentro de mim. Porque senão a gente fica olhando para as coisas de fora e aí a gente faz conceitos que ficam muito rasos e talvez um tanto até moralistas. E não é disso que o Evangelho trata. Ele auxilia o espírito a compreender ele mesmo, esse movimento dos nossos sentimentos, a distinguir o que é verdade
do que é falso, para reconhecer em nós o que de fato nos assemelha à nossa criação, quando todos nós repetimos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque senão a gente fala isso e fica tentando ver nas coisas práticas materiais. Mas a gente nunca viu Deus aqui fazendo coisa material. Então, é em essência que eu preciso entender. E o mundo material é só estímulo para que eu faça o movimento de dentro. Então, é esse o nosso foco aqui do estudo. Então, vamos lá. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Então, vamos lá. O que é beneficência? Uma ação boa. Como que eu faço uma ação boa? Gente, parece que é brincadeira, mas eu não estou brincando, a pergunta é séria. O que é uma ação boa? Aquela que gera uma reação boa. Tá? Tá. Aquela? Que gera uma reação boa. A ação boa, a gente sabe que a ação é boa quando ela gera uma reação boa. Em quem? Em nós e no próximo. Não necessariamente. Fazer sem esperar. Nossa, Giovana, tá esquentando, Giovana. Vai, Giovana. Vai, Giovana. Deixa eu falar por que não. Alguém aqui já tentou fazer uma coisa de coração e levar uma patada de troco? Então, olha só. Eu tenho garantia que a minha ação boa gera uma reação boa no outro? Nunca. Nunca. A ação boa só diz respeito a mim. Então, olha só, a lei de ação e reação rege a todos nós. Mas para a nossa construção, eu tenho uma resposta individualizada. Então, eu posso fazer uma coisa e falar que, olha, fui com a melhor intenção, mas deu tudo errado. Por quê? Porque eu fiquei esperando como é que o outro ia reagir. Eu não sei como ele vai reagir. Eu não sei se ele vai entender. O que eu tenho que avaliar é o que eu fiz. De acordo com o que eu sei da lei. É o melhor que eu posso? Eu estou em paz? Então está tudo certo. Porque lembra, quando Jesus começou a questionar por que apedrejar a mulher adúltera, o marido dela não gostou de Jesus. Ele passou a vida meio de nariz torto para Jesus. Foi pouco antes de morrer, quando ele é atendido lá na casa do caminho, que, em socorrido, ele pergunta do que aquela mulher tinha aprendido, e ele diz assim, porque eu, quando tive contato com ele, não gostei do que ele fez. Ou seja, mesmo que Jesus estivesse ensinando o caminho do amor, como ele estava pautado no egoísmo, ele não gostou. Porque o que ele queria? Que Jesus tivesse defendido os interesses dele e falado isso mesmo, vamos apedrejar a mulher, que só ela que está errada. E quando Jesus começa a questionar, mas quem que aqui não tem pecado para tirar a primeira pedra? Todo mundo precisou encolher. Aí ele começou a achar aquilo sem graça. Então, eu posso estar fazendo a melhor coisa, só que o outro pode não ter maturidade para compreender, e naquele momento ele não vai gostar, e está tudo bem. Porque muitas vezes a gente não compreende mesmo, precisa de anos, de muitas experiências para a gente reconhecer que aquilo era um bem, que aquilo era importante. Então,
eu preciso fazer essa distinção, porque senão a gente desanima de fazer as coisas, porque o outro não entendeu, porque o outro é o outro, é comigo. Então vamos lá, a Giovana disse que eu tenho que fazer como, Giovana? Eita, Giovana, vamos! Sem esperar algo em troca. Sem esperar algo em troca. Então, olha só, vocês tinham me falado que beneficência é uma ação boa. Então, o que nós vamos melhorar? Eu sei fazer uma ação boa pensando numa coisa ruim? Eu sei. E eu diria que, como eu sei, eu acho que todo mundo que está aqui sabe. A gente sabe ser gentil por interesse. A gente sabe agradar a pessoa na frente e falar mal por trás. Então, olha só, eu sei fazer coisas boas por fora, mas não por dentro. Aí eu vou chamar isso de beneficência? Não vou. Então, olha só, beneficência obrigatoriamente é uma coisa boa, mas ela tem que ser boa por fora e boa por dentro. Porque senão foi só uma hipocrisia. Agora, para o outro que recebeu, foi uma beneficência, ponto. Por quê? Porque ele não consegue ler o que está dentro de mim. Mas lembra que eu comecei o nosso item falando o quê? Ele vai descrever coisas externas, mas eu tenho que ler o Evangelho olhando para dentro, porque é dentro de mim que eu vou fazer a identificação se o que eu estou fazendo realmente é bom ou se eu tenho um outro interesse que me faz fazer aquilo. Então, só eu vou saber a verdade. Mas só eu posso fazer isso. E é só reconhecendo que eu me ajusto com a lei para realmente construir um caminho de paz e equilíbrio. Por quê? Porque senão eu fico presa numa coisa falsa. Então lembra quando a semana passada eu disse assim, Jesus falou isso para nós, vós sois túmulos caiados por fora, mas cheio de podridão por dentro. Ou seja, por fora vocês mostram um comportamento bonito, adequado, mas por dentro não é isso que está acontecendo. Só que se eu me demoro nisso, eu vou criando uma ilusão que eu estou fazendo tudo o que eu devia. Só que a vida obedece à essência. E aí, a vida me traz desafios, coisas muito difíceis, e eu fico sem entender, porque eu falo, nossa, eu sou tão esforçada, eu só faço coisa boa, como que é esse o resultado? Eu estou olhando a decoração de fora. Eu não estou olhando em essência o que de fato eu tenho construído em termos de energia, de vibração, que atrai e repele situações do meu caminho. Por isso que eu preciso ir desmanchando essas coisas para conseguir esse contato mais tranquilo. E aí, então, se eu fizer a beneficência, o bem, por fora, por dentro, tá tudo certo, ele vai falar, isso dá, nesse mundo, os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Outra coisa importante, só nesse primeiro parágrafo, viu que ele não colocou nada sobre a outra pessoa que recebe? Ele não cita o outro. Por quê? Porque esse bem que eu faço é uma construção boa de mim para mim, independente da reação do outro. Mas eu vou ajudar o outro. Ótimo. Se o outro reconhecer, maravilha. Se ele não reconhecer, maravilha também, está tudo certo. Porque se eu fiz o bem, eu construí em mim um momento de alegria, de tranquilidade. Por isso que ele fala, de deleite, alegria do coração, que não tem remorso, não tem indiferença, que nada me abala. Porque a hora que eu deitar, a minha consciência sinaliza, eu fiz o melhor que eu podia. Tudo que estava ao meu alcance está feito. Então está tudo certo. Pudesseis compreender tudo que de grande
e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olha a criatura às outras, como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Então, vamos lá. Compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas. O que é uma alma generosa? O generoso aí não vai ter muita maldade mesmo, não. Mas a generosidade tem uma outra definição. Eu só estou insistindo porque é o seguinte, nós temos muita dificuldade de pôr nome em sentimento. E a gente precisa começar a aprender isso. Então, na hora do apuro, a gente faz assim, ai, Senhor, tem misericórdia. Aí você fala, aqui que é misericórdia? Não sei. A pessoa fica pipocando, então, mas você pediu? Mas eu não sei o que foi que eu pedi, eu só pedi. Espero que seja bom. Se eu não sei o que eu peço, eu tampouco reconheço o que eu recebo. Então, a coisa não vai funcionar. Então, vamos lá. O que é uma alma generosa? É a que doa o que ela tem de melhor, o sentimento que ela tem. Eu tenho que entender na generosidade que é essa doação de uma coisa que eu tenho com equilíbrio, ponderação, discernimento. Por que eu estou falando disso? Porque a outra pessoa que dá, ela é pródiga. O pródigo é irresponsável. Ele dá sem pensar, não por desapego, por falta de responsabilidade. Por quê? Porque ele faz pouco caso do que ele tem. Ele pouco se importa. Então, lembra quando a gente estudou a parábola do filho pródigo? O que ele fez? Ele pegou a herança dele e foi gastando. Eu não estou nem aí, nem ligo. Totalmente irresponsável e indiferente com tudo. Só que a consequência foi bastante difícil. Porque aquilo que tem uma estrutura de irresponsabilidade, indiferença, não tem como dar um bom resultado. Aqui, quando ele fala do generoso, o generoso não faz com irresponsabilidade, ele faz com desapego. Ele faz, porque eu não quero para mim se eu posso dividir com você. Se eu posso renunciar uma coisa minha por direito para te aliviar, eu dou. Então, é totalmente consciente e dentro da lei. Só que quando a gente vê por fora, parece que nós estamos falando da mesma coisa. Então, às vezes a pessoa dá um monte de coisa sem pensar, a gente fala assim, ela é tão generosa, tudo que é dela é de todo mundo. Vê se é generosidade ou se é prodigalidade. Porque eu tenho que olhar em que base que isso está estruturado. Porque se não for de forma consciente, de acordo com a lei, eu estou falando de prodigalidade, eu não estou falando de generosidade. E aí o resultado nunca vai ser o mesmo. E aí, olha só. Então, quando ela fala assim, isso é coisa dessa alma generosa, bela, que é um sentimento que faz olha a criatura, as outras, como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Em termos de alma, eu não estou muito preocupada com vestir o outro de roupa, não. Eu faço pelo outro aquilo que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Então, às vezes a gente usa as palavras e a gente quer aqui ao pé da letra e falha. Então, olha só, muitas vezes a gente se sente agasalhado no carinho de alguém. Mas não é roupa, carinho, é vibração de acolhimento. Então, quando eu estou falando
da generosidade da alma, eu estou falando do que essa alma é capaz de fazer para esquecer de si mesma, não ser apegada no ego e fazer para o outro aquilo que ela gostaria de receber se ela estivesse naquele lugar. E para isso, eu preciso desapegar da minha personalidade. Eu não vou falar que eu sou a mais importante, nem a primeira, nada disso. Eu vou fazer pelo outro exatamente aquilo que eu gostaria que a mim fosse feito. Por isso que fala assim, ó, encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olha a criatura às outras, como olha a si mesma. E se diz, ó, libera de si, feliz, para dar para o outro. Porque ela não está pensando nela, ela está pensando no outro. Quanto eu posso fazer para ajudar essa pessoa? O que eu posso fazer? Então, é nesse movimento que vai acontecer isso. Ó. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Então, vamos pensar ali na primeira frase, ó. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Ele está falando única ocupação. Única diz respeito a quê mesmo? Ó, é a única. Eu não tenho outra ocupação na vida, só essa. Mas o que ele falou que seria bom que a gente tivesse como ocupação? Única. Fazer o outro feliz. Bom, se a minha única ocupação é fazer o outro feliz, em que eu vou ter que pensar o dia inteiro? Ai, é só, eu vou ter que pensar no outro. Ó, se eu me dedicar a pensar no outro, eu vou praticar uma coisa importante, que é esquecer um pouco de mim. Isso é importante, é o único caminho da salvação. Porque enquanto eu achar que eu sou a mais importante, eu obrigatoriamente sou apegada na minha personalidade. E aí eu me acho muito importante. E aí eu me decepciono toda vez que a vida conta que eu não sou importante como eu pensei que eu fosse. Ah, mas eu não sou importante? Então, você é importante como eu, como a humanidade inteira, porque todo mundo é. Ou seja, nós somos todos importantes para Deus. Não tem um especial, é tudo igual. Todo mundo é importante. E aí ele está falando, ó, se você conseguir unicamente se dedicar ao outro, isso é o caminho que vai te fazer feliz. Porque aí você começa a entender o movimento de expandir sentimento de verdade. Porque eu não consigo expandir sentimento de verdade se eu sou uma pessoa que sou muito apegada e muito restrita à minha personalidade. Eu não consigo entender. E aí eu fico com dificuldade de aceitar. E isso vai me causando indignação e muito sofrimento. Por quê? Porque eu só consigo analisar a partir do meu ponto de vista. Mas o meu ponto de vista é uma coisa muito limitada. Porque o que é que eu sei? Muito pouco. Agora, se eu sair de mim
para sentir o outro, eu não vou julgar, eu vou tentar entender o que ele está precisando, que dor é essa. Aí eu saio da minha dor e da minha indignação para expandir o que eu tenho de bom e tentar auxiliar o outro generosamente. Aí nós vamos voltar lá no primeiro parágrafo. Mas se eu fizer tudo que eu tenho de forma generosa, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar feliz. Por quê? Porque esse amor alimenta a minha alma, independente do que o outro é capaz. Então, olha só, o que ele está tentando descrever é só a dinâmica que acontece dentro enquanto eu estou numa relação. Ele não está falando do quanto que eu estou fazendo aqui fora. Ele está falando do que tem que acontecer aqui dentro, que é o caminho. Por isso que ele convidou. Ter por única ocupação tornar felizes os outros. Nossa, é difícil, não é não? É não, gente. Sabe o que acontece? É que a gente fantasia isso, ó. Única ocupação, tornar o outro feliz. Então, vamos pensar nisso. Se eu me tornar uma pessoa mais calma, eu vou fazer as pessoas próximas a mim mais felizes? Sim. Se eu aprender mais coisas, e aprendendo mais coisas, raciocinando com maior clareza, eu me torno uma pessoa mais ponderada, mais equilibrada, com mais discernimento. Eu estou fazendo bem às pessoas à minha volta? Então, na verdade, fazer bem ao outro é desenvolver virtudes em mim. É ilusão nossa imaginar que fazer o outro feliz é ser anulada, é ser passiva a tudo, é não ter opinião. Não, isso é contrário ao bem. Mas fazer bem ao outro para que ele melhore e fique feliz é expandir o bem que há em mim, para que eu tenha mais possibilidades de auxiliar da melhor maneira possível. E em fazendo isso, eu torno a pessoa melhor a cada dia. E conforme aquela pessoa vai sinalizando, eu vou entendendo o que mais falta para eu aprimorar. E de repente o tempo vai passando e a gente fala, nossa, isso me irritava tanto, agora não irrita mais. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com isso. Aí daqui a pouco eu falo, nossa, olha que bom, isso não me incomoda mais. Por quê? Porque eu aprendi a resolver. Então agora eu encontro calma, equilíbrio para lidar com situações que antes me torturavam. Só que o outro não precisou mudar nada. Ele só ia estimulando e sinalizando o que eu precisava melhorar em mim para lidar com. Entenderam como que não era tão difícil assim? Então, vem de uma ideia nossa muito antiga que essa ocupação de tornar o outro feliz é viver numa escravidão, numa coisa passiva. É mentira, não é nada disso. É muito o contrário disso. Por isso que é o caminho mais importante, porque é quando eu vou entendendo o que mais que eu posso expandir, o que mais que eu posso melhorar. E nessa dedicação ao outro, eu melhoro a mim, porque eu vou expandindo, eu vou entendendo o estímulo e aceitando que eu posso dar um passo mais, e assim eu vou crescendo. Fala, Graça. Então, aí você falou agora, né? Outra coisa. Como você falou agora, então se você vai por essa parte aí de ficar tipo submissa, aceitando, então isso não vai ter fim. Entendeu? Você vai fazendo, vai se escravizando, vai, e não tem fim. Por quê? Porque você tem que você mudar, né? Você não depende de ninguém, né?
Exatamente, né? Porque se eu não olhar o movimento dentro, parece que eu estou fazendo. Ô, gente, isso que a Graça falou é sério para a gente pensar, porque tem uma frase que a gente está muito acostumada a ouvir, que é assim, ó. Nossa, não estou dando conta. Eu dei de tudo para essa pessoa. Fiz tudo. Então, eu dei de tudo o quê? Materialmente pensando. Fiz de tudo o quê? Materialmente falando. Inclusive, fui conivente com tudo que eu não devia ser. Aí eu chamo isso de fiz de tudo. Então, materialmente é verdade. Mas se eu olhar para a minha essência, eu não fiz nada. Não expandi paciência, não me dediquei, não envolvi, não entendi, não procurei compreender aquele lugar para ver o que eu gostaria de receber se eu estivesse naquele lugar. Então, por isso que eu preciso separar, porque senão o fiz de tudo fica limitado a providências materiais muito transitórias. Mas espiritualmente, nada do que eu podia fazer foi feito. Aí vamos voltar lá no começo do texto, que ele falou assim, ó, nem o remorso, nem a indiferença vão te incomodar. E nós, como mães, muitas vezes, mais tarde, a gente fala assim, ó, se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha feito menos isso, menos isso, menos isso, e ficado mais tempo e cuidado com mais calma, com mais paciência. Mas como eu fazia tudo na correria, eu comprava as coisas, mas eu não tinha presença de qualidade. E isso hoje, quando eu analiso, a consciência cobra e vem na forma de remorso. Eu devia ter feito diferente. Por isso que eu falei, ó, ele não está conversando com a atitude de fora, ele está conversando com a atitude de dentro. E é isso que eu preciso ter como clareza, porque senão eu fico confusa. Como a gente ainda é muito apegado na coisa material, a gente elegeu o dei de tudo como médico, escola, roupa, passeio. E às vezes não era nada disso que o espírito precisava. Não é disso que ele está sentindo falta. Aliás, vai passando o tempo, ele desenvolve um pouco caso pelas coisas materiais, porque agora irritam. Porque é o que ele não queria ter. Ele queria outra coisa, que chama atenção, afeto, amor. E aí ele tem uma repulsa por essas coisas. Só que eu estava distraída e eu não percebi. Então eu confundo o conceito e aí eu fico em dúvida. Porque de verdade a gente vai falar assim, trabalhei tanto, eu fiz tudo o que eu podia. Então, eu trabalhei tanto, é verdade. Eu fiz tudo o que eu podia materialmente, é verdade. Então, mas meu filho não é só carne, ele é espírito principalmente. O que ele queria eu não consegui fazer porque eu estava distraída. E aí dá errado, a conta não vai fechar. E aí a gente se frustra porque vai cair naquilo, ó. Eu fiz o que eu podia e essa pessoa não deu o resultado que eu esperava. Uai, mas você fez o que você queria, não o que ele precisava. Coisas totalmente diferentes, não tem como combinar. Só que vira uma frustração. Porque quando eu estava fazendo esse esforço, eu tinha outro objetivo. Só que falhou porque eu não entendi o que precisava para andar junto com aquela pessoa. Por isso que essa dedicação de fazer feliz, eu preciso sair de mim, ó. Não é o que eu quero, é o que ele precisa. Então, eu quero, mas não é o que eu quero, é o que ele precisa. Mas como que eu vou saber o que ele precisa? Esquece de mim e eu vou começar a olhar lá, me colocar naquele lugar. Por isso que eu falei, agora tem que desapegar de mim. Interessa o que eu quero. Interessa o que eu penso. Interessa o que ele precisa. E esse é o desafio desse item aqui.
Por quê? Porque é só assim que, de fato, essa beneficência vai acontecer. Senão, eu não consigo fazer. Não, desculpa, pode falar. Tem... Assim, completando isso daí, o que vai acontecer com você? Você começa a ficar doente. Pode ficar doente. Você começa a ter problemas emocionais, você não consegue mais. Porque se você vai ficando muito frustrada ou muito decepcionada, junta o cansaço, o desânimo, a decepção. Então, eu vou ficando uma pessoa desnutrida, pensando espiritualmente, eu vou ficando abatida. Que é quando a gente olha para a vida e faz assim, ai, eu não aguento mais. Ai, não, gente, tem mais força para lidar com isso, não. Muito difícil. Deus me livre, que coisa complicada. Não. Porque o esforço que eu faço não dá resultado. Então, olha só. Talvez seja a grande dica para eu entender. O esforço não é esse. O esforço é outro. Ele é de outra natureza. Ele tem outro sentido. Porque senão, quando Jesus falou assim, não se põe fardo pesado em ombros frágeis, ele não tinha falado uma verdade. Ele ia falar uma coisa para enganar? Não, ele falou a verdade. Então, às vezes, eu preciso de menos esforço físico e mais tempo de atenção, de compreensão, para entender o que precisa, para eu ver exatamente como eu posso fazer. Aí, eu vou começar a aprender a fazer para, junto daquela pessoa, caminhar. Parece que eu estou me esquecendo, mas eu estou aprendendo. Então, é assim, vai fazer resultado na pessoa? Não sei, mas em mim já fez. Por quê? Porque eu estou buscando recursos para aprender. Como faz para expandir aquele ponto que eu preciso para poder ajudar? E isso, lembra o primeiro parágrafo? Vai me deixar em paz, não vai me dar remorso, vai dar uma alegria no espírito, porque eu conquistei um pedacinho daquela virtude. E isso é muito importante para mim, para aquela pessoa, não sei, mas para mim é fundamental. Aí ele está falando aqui da dedicação. Então, por exemplo, se a gente levar alguma coisa para essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, que como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Então, vamos lá. Se a gente pegar e interpretar ao pé da letra, a gente vai falar assim, não, então ele está falando assim, que a gente tem que catar coisa e a pessoa está com fome, a gente vai lá, mata a fome e está tudo resolvido. Por quê? Porque aí a pessoa vai aliviar. Se eu fizer isso, eu vou me sentir bem? Eu vou, de verdade eu vou. Mas será que é só disso que ele está falando? Não é. Então, olha só o que está acontecendo hoje de verdade. Os locais que fazem sopa para distribuir estão vazios. Então, se eu ficar muito acomodada, eu vou falar, porque o povo é folgado, não quer o trabalho de buscar. Não, porque eu quero que eles comem o que eu quero dar. Eles têm que ter fome de sopa. Porque você tem fome de sopa todo dia? Não, né? Olha, o caldeirão tá embrulha. Então, mas o outro tem que comer o que eu quero dar.
Amigo, não vai funcionar. Não vai estar lidando com gente. Agora, e quem falou que essa pessoa tem fome só de comida? Porque hoje a gente mudou muito a relação com isso. Então, qual será mesmo a necessidade dessa pessoa? Porque talvez, se eu compreender a necessidade dela, eu vou agir totalmente diferente e alimentar de algo que realmente nutre. Então, algumas pessoas têm fome da comida, ponto final. Nunca tocou alguém na casa de vocês que de noite a gente acha que ela quer comida, você fala assim, você quer? Ela fala, não, eu quero tal coisa. Não estou com fome. Aí a gente fala assim, nossa, mora na rua e não está com fome? Não está com fome. E se eu não ficar atenta, eu vou julgar. Também bebeu, também bebeu. Fiquei pior que ela 20 vezes. Porque além de pegar alguém que está em dificuldade, eu tive a capacidade de ficar jogando, apontando. Ela pediu outra coisa. Quer ver como vocês conhecem? Aí a gente vai lá fora, sei lá, ela pediu a blusa, você vai. Aí ela quer te contar a história da vida dela, ela quer contar o que aconteceu, porque... Blá, blá, blá. Aí a gente começa assim, então tá bom. Então... ela tá com fome de quê mesmo? Ela quer atenção. Ela quer alguém que ouve. Alguém que mostra para ela que ela existe de verdade. Que vida é assim, que todo mundo sofre. Então, às vezes ela quer minutos de atenção. Essa era a fome. Não, mas eu não quero. Eu quero que ela queira que pão que está lá na minha casa, com não sei o que, quero que eu queria dar. Como ela não quis, a gente vira, entra, bate a porta e não quer mais saber daquela pessoa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, a dinâmica que eu preciso olhar é a dinâmica que acontece dentro. Porque se eu não entender a dinâmica que acontece dentro, eu vou sair dessa aqui de fora falando mal da pessoa, faz pessoa enjoada. Eu quis dar um pão, não sei das quantas, ela nunca... E vou entrar achando que eu sou assim, uma pessoa maravilhosa. Nossa, ainda fui lá fora. Blá. Aí a gente deita, a cabeça tá 1000 por hora, a gente tá com incômodo, tá vazio, não consegue dormir. E eu não consigo entender por quê. Porque eu tô fora da lei. Eu sou apegada na minha personalidade. Eu acho que as pessoas têm que querer o que eu quero que elas queiram na hora que eu quero. Só que eu não faço isso com quem vai na porta da minha casa. Eu faço isso com quem convive comigo. Eu não quero escutar as pessoas. Sabe aquilo? Tá tudo bem se a pessoa ameaçar falar não, a gente já sabe. Por quê? Porque eu perguntei só por educação, não quero saber se você não tá bem. E se você não tá, guarda para você, que eu não tenho tempo para ficar escutando não. Nem responde, pelo amor. Então, eu não tenho tempo para me dedicar a ninguém, nem a quem convive comigo. Aquele que tocou a campainha à noite só me estimulou para deixar mais claro o que funciona dentro. Porque provavelmente aquele eu vou ver bem eventualmente. Mas eu trabalho com pessoas que têm um monte de queixa. Que todo dia elas querem me contar o que não está bem. O que está doendo. Que alívio ela está precisando. Mas para eu dedicar um pouquinho a ela, eu preciso esquecer um pouco de mim. Não ser a prioridade para poder acolher. Senão eu não abro esse espaço. Então, a dinâmica agora fica definida bastante diversa daquilo que eu imaginei anteriormente. Porque senão, nem beneficência eu consigo fazer. Sabe quando a gente escuta alguém, você fica assim olhando para o relógio, aí você faz assim, ai, nossa, pensei que ela não ia parar nunca.
A pessoa pode até achar que você deu atenção para ela, mas você sabe que você não deu. E olha só, ela vai embora e vai falar bem de você. E você vai falar mal dela. Ai, gente, encontrei com fulano, pelo amor, como é chata, né? Nossa, não para nunca de conversar, que conversa comprida, Deus me... Ó, então, ela foi te bem dizendo e você saiu mal dizendo. Aí eu quero iludir e achar que eu sou uma pessoa boa? Que jeito, gente? Que jeito que eu sou uma pessoa boa? Então, só que isso é desalinhado com a lei. Aí eu vou deitar, a cabeça fica a mil, eu não consigo dormir, eu tenho uma inquietação. Então, está desalinhado com a lei, gera desequilíbrio. Então, se eu não olhar isso com clareza, eu fico uma pessoa confusa, porque eu vou ter a impressão que eu estou fazendo tudo certo, que eu estou me esforçando, que eu estou me dedicando, e por que que eu não fico bem? Então, peraí, deixa eu rebobinar a fita e olhar exatamente como está sendo o momento de contato meu e do próximo. O que eu estou fazendo é a beneficência de verdade ou é um ato aparentemente bom aqui de fora, mas aqui de dentro tem outra coisa acontecendo? Para que eu tenha maior clareza do que é que eu estou fazendo realmente, não com o outro, comigo. Porque quem está sem dormir sou eu. Eu sou o meu problema, não é o outro. O outro foi embora. Eu vou ter que ficar na minha companhia agora. Então, é desse desafio que a gente está tratando quando a gente está tentando entender nesse capítulo esse movimento interno que eles vão descrevendo item a item. Alguém quer falar? Fazer algum complemento? Bicho, Edão tá até assim. Ele tá até rezando, gente. Chega por hoje, então? Ninguém quer perguntar nada, gente. Tem que discordar. Nada? Tá tudo certo mesmo? Então tá, tudo bem, então. Bora encerrar. Bora encerrar. Espera aí que ó lá, tá vendo? Uns 15 minutos. Não, é rapidinho. Essa questão de perceber a necessidade do outro é tão complexa, né? Eu estava aqui, estava pensando, porque a gente tem que sair de nós mesmos, e isso é muito difícil, né? Porque a gente se prende em nós para sentir o outro, como diz a música, né? Sair de mim, sentir a vibração do outro. Ó, e pensa nisso que a tia Lilian falou. Às vezes dá errado, ao invés de sentir a necessidade de ajudar, a gente fala assim, pois é, se tivesse feito do jeito que eu falei que era para fazer, tinha... Ou seja, o outro já está sofrendo, eu vou lá e dar um chute na canela dele. Não vai dar certo, né, gente? Não vai dar certo. Vai falar? Eu quero falar rapidinho. Então, aqui tem. Você estava falando e eu estava me vendo, né? Que eu tenho muita dificuldade em ouvir. Isso é claro. Tanto é que quando eu vou contar alguma coisa de mim, da minha vida, eu costumo resumir, porque eu imagino que a pessoa vai sentir a mesma coisa que eu sinto quando ele fala tanto. Eu falo, gente, mas por que falar tanto? Vai direto ao ponto, né? E esses dias, semana passada, eu estava em um grupo e tinha uma pessoa, todo mundo ia falar, e eu ficava desesperada, porque ela falou muito. E eu falava, meu Deus, mas por que não resume? Né? Quando chegou na minha vez, eu acho que eu parecia uma metralhadora falando, justamente porque eu falei, gente, se eu me incomodei com o jeito que ela falou, todo mundo vai se incomodar com o meu jeito. Então, eu tenho essa dificuldade, mas eu vou trabalhar muito isso, porque é bem ruim mesmo. Ó, mas olha que bom, né? Não é só você, Maniquinha.
Porque quando a gente não tem muita calma, muita paciência, muita flexibilidade, a gente acaba projetando no outro uma coisa que é a minha dificuldade. Então o outro começa a demorar, eu vou tendo aflição. Eu quero que acabe logo. Só que lembra, a gente fala muito isso aqui, ó. A lei que eu imponho para o outro automaticamente fica aplicada em mim. E aí, se eu acho que a pessoa incomoda todo mundo, eu começo a achar que eu estou incomodando todo mundo. E se eu não ficar atenta, eu começo assim, ó. Ah, então, porque eu não gosto de dar trabalho. Ah, porque eu não gosto de pedir. E eu acho que isso é ser humilde. Não, isso é ser orgulhosa. Eu não consigo reconhecer que eu preciso da ajuda do outro para sair desse lugar. Então, eu prefiro ficar amarrada nesse lugar do que reconhecer que eu preciso que você tenha paciência comigo para me ajudar a sair daqui. Mas isso é uma dinâmica de todo mundo. Muito difícil quem já trocou o passe e saiu desse lugar. Muito difícil. Então, na mulher samaritana, né? Jesus falou que a sede que ele tinha que matar era a sede, né, da vida. Não aquela sede que a gente, quando faz entende essa benevolência e acha que a gente vai matar. Exatamente. Às vezes, o dar a comida, dar a água, é só abrir o canal de contato com aquela pessoa, né? Mas, para ela é importante, mas para mim é muito mais. Eu que vou ter que achar esse caminho de como eu chego até o outro. Eu acho que você não ia falar, não? Não foi. Não, porque você estava pensando, você estava falando, eu estava pensando, porque eu não sei se, não no caso da Mônica, né, mas estou falando de mim, né, se é só falta de paciência, se não é um feixe de situações, porque para a gente ter paciência, a paciência é composta de um feixe de outros sentimentos, como, por exemplo, você ser humilde. Às vezes, você não ouve a pessoa, você não dá atenção para a pessoa, porque você acha que você é melhor que ela, que as suas ideias são melhores, que tudo que ela vai falar é coisa que não tem importância. E eu estou falando porque eu faço muito esse exercício. E muitas vezes, coisas que eu sei fazer, eu fico sem fazer. Por quê? Porque as outras pessoas, a gente precisa dar espaço para que as outras pessoas façam, né? E quando elas fazem, eu falo assim, mas eu faria melhor. Não sei. Não sei. Porque do jeito que elas fazem e conclui lá o trabalho, talvez seja melhor do que como eu faço, mas a minha prepotência acha que eu faço melhor. Então eu estou no exercício. Então muitas coisas às vezes que eu sei fazer, que eu não estou mais fazendo e estou fazendo esse exercício. Não que eu não queira, eu não estou falando que é uma conquista, mas eu estou observando, eu estou esperando, e na maioria das vezes não sobra espaço para eu fazer, porque os outros vão fazendo do jeito dele, da forma dele, né? Nunca eu acho que é melhor do que a minha, mas é um exercício. Até um dia que eu vou entender que aquilo que eles fazem, da forma que eles fazem, é muito bom, porque eles estão fazendo. Que não é uma questão de saber fazer melhor ou pior, é simplesmente saber valorizar o que o outro está fazendo. Pode até ser que você seja mais prático, mas a gente aprender a dar o valor daquilo. E na fala a mesma coisa, né? Por que eu resumo mais, eu sou mais sucinto? Não sei se eu sou. Eu não tenho paciência e não sei valorizar a forma que o outro fala. Quer ver só, eu também sou bem, assim, às vezes objetivo nas coisas, vai cansando, né? Mas às vezes uma pessoa detalhista, ela consegue trazer para a gente
uma vivência daquilo. E a gente que é muito objetivo, a pessoa não entende nada. Porque você pula aqui, pula lá, corta lá, no fim. E uma pessoa que às vezes a gente fala que é mais prolixa, ela vai, fala, conta, e a gente consegue vivenciar aquilo. Mas é assim. Não tem a ver com uma ansiedade também? É uma ansiedade. Vamos acelerar isso aí. Então, mas a ansiedade, a gente, assim, de uma forma bem resumida, é preguiça. A gente é ansioso porque quer acabar logo, quer acabar tudo logo. Para quê? Para ficar à toa. Então, mas no fundo, mas analisa, é lógico que isso não é para todo mundo. Não é uma coisa que serve para todo mundo, é isso que eu estou dizendo, tá? Mas às vezes a gente quer acabar logo alguma coisa para ficar sem fazer nada. Não, deixa eu explicar. A preguiça aqui não é acabar logo para não fazer nada. Para dar conta disso, eu preciso fazer um esforço para expandir paciência. Então, se acaba logo, eu me livro de ter que fazer o esforço de conquistar a paciência. Então, vamos resolver. Por quê? Porque aí eu não preciso me ocupar com a tarefa da paciência. Mas eu posso limpar a casa, lavar o banheiro, arrumar a cozinha, blá, 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 blá. Mas para isso, na minha velocidade, não precisa ter paciência. Agora, escutar o outro que vai me contar, então, aí, sabe depois? Aí você faz assim, ai meu Deus, vai começar tudo outra vez. Entendeu? Aí eu vou precisar me sacrificar, porque eu não posso agora ser a importante. Eu vou ter que diminuir e expandir virtude. Para falar assim, olha, porque eu quero. Eu vou dedicar o meu tempo e a minha atenção a essa pessoa agora. Por quê? Porque eu entendi que ela precisa. Mas, ó o tamanho do esforço que eu estou tendo que fazer aqui dentro. Que isso não acontece de graça. Quando a gente não tem paciência com o outro, a gente está falando que o modelo meu é o certo. Não é? Quer dizer, o jeito que ele... O Edão está beliscando você, Mônica. Pode descontar. Fala, dona Marola. Sobre o significado do bem que você falou, é muito melhor eu fazer o bem para o outro do que o outro fazer para mim. Porque eu vendo a necessidade do outro, naquilo que eu posso ajudar. Eu estou despertando dentro de mim o bem em querer ajudar o próximo. E é isso que tem valor na vida. Porque quando eu penso em ajudar o próximo, eu estou doando o que eu tenho dentro de mim. E isso vai desenvolver cada vez mais. Não o que o outro faz para mim. Porque quando a gente precisar de ajuda, você não pode esperar das pessoas, porque cada um dá o que tem. Quando você precisa de ajuda, você recebe de Jesus, do plano espiritual, nossos companheiros, nossos anjos de guarda. Então, a gente não a gente recebe sim a ajuda, mas é do alto. Então, a gente tem que despertar dentro de nós, explanar, pôr em prática o bem, porque é isso que, germinando o bem aqui dentro de mim, é que eu vou me sentir melhor, e não o que o outro fizer por mim. Porque você não pode esperar o que o outro não tem para dar. Eu penso assim, que no mundo globalizado, automatizado, e que tempo é dinheiro, nós acabamos desde cedo ser condicionados a fazer tudo correndo e um monte de coisa ao mesmo tempo, porque senão você não é capaz, você não é o melhor e você tem que ser o melhor.
Então, a hora que você vê, você está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e a gente acaba nem se conectando com Deus e nem mesmo respirando. E a gente só vai parar mesmo quando adoece, né? Então, esse é um ponto de vista importante, porque assim, se eu olhar a vida só material, eu não posso parar nunca, mas aí também não vou ficar bem nunca. Isso é porque o povo falou que não tinha nada para falar, hein, Luciana? Você perguntou. Imagina se tivesse. Em São Paulo tinha uma moça que trabalhava numa empresa, fazia pouco tempo, e ela comentou que ela tinha vários relacionamentos tóxicos. Então ela tinha muito sofrimento, que todos os relacionamentos dela foram muito difíceis e todos os gestores também eram tóxicos. E aí o gestor dessa empresa era uma pessoa extremamente amorosa, empática, tratava bem, tinha facilidade de explicar. A palavra dela para a amiga foi: ele é tão educado que me irrita. E isso chegou a ele disse assim: olha, eu vou continuar sendo educado. Então, assim, será que se a gente olhar para dentro de nós, essa nossa falta de paciência, que nós não estamos doentes? Porque se o tóxico irrita, o educado irrita, o bom irrita, o mal irrita, será que não somos nós? Eu estou falando inclusive eu. Sim, com certeza. Ele quer salvar a amizade dele com a Mônica. Não preciso salvar, porque se é amizade não precisa salvar nada, né? Não é verdade, Mônica? Não, eu só queria falar duas coisas, né? Uma, é lógico que a questão da preguiça a gente precisa analisar. Por que eu faço tudo rápido? E se me incomodou, por que me incomodou? É uma pergunta que eu preciso fazer para mim. Porque se você chegar para Jesus e falar para ele assim: ô Jesus, você é preguiçoso, o que ele vai fazer? Ô Edão, tá, ele vai continuar a vida dele, porque ele sabe que ele não é preguiçoso. Mas se alguém me chamar de preguiçoso e eu ficar incomodado, tem alguma coisa... Agora, não é uma verdade. Eu posso estar no caminho, eu posso estar no caminho, mas eu ainda não conquistei, né? Então, que eu acho que nós, na maioria, nós estamos assim, nós não somos preguiçosos, mas nós estamos construindo esse caminho. Nós já caminhamos bastante, mas tem trabalho que me incomoda. E trabalho que eu estou dizendo todo bem me incomoda. Por exemplo, ter paciência me incomoda. Então eu vou falar que eu não sou preguiçoso? Sou preguiçoso. Não é no sentido pejorativo, mas no sentido assim, olha, eu preciso trabalhar isso. É nesse sentido, tá? Não é preguiça de trabalhar, aqui materialmente falando.